Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor continue te abençoando de uma forma muito especial. Eu quero aqui emitir uma palavra à sua vida sobre as bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sua casa e toda a sua família. Querido, hoje eu quero falar uma palavra sobre o príncipe de Deus, baseado em Gênesis capítulo 23. Capítulo 23 do Gênesis tem uma mensagem muito forte que vai trazer um impacto poderoso na sua vida e eu quero que você medite comigo. Veja bem, o primeiro versículo começa nos falando da idade de Sara, não da idade no sentido de falar tão somente da vida dela, mas marcar o seu período de vida. Sara morreu com 127 anos. E naquele período, quando ela morreu, ela habitava exatamente na terra de Canaã. No entanto, o texto vai nos mostrando que Abraão não estava naquele momento com ela, ou seja, não estava no mesmo local quando ela morreu. Ele estava exatamente na região de Beerseba. Mas quando Sara morreu, claro que a notícia foi para com Abraão, e ele de imediato se levantou e veio ter no velório, veio estar com ela, em todo aquele processo, não só do velório, como também do seu sepultamento. Querido, nós vemos Abraão aí tendo uma perca muito grande. Essa perda, vamos assim falar, trouxe exatamente uma grande diferença, uma grande mudança na vida de Abraão. Mas ele soube lidar com essa perda. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é que a maioria de nós não sabemos lidar com os momentos de dor, com os momentos de dificuldade, com os momentos de sofrimento, de perseguição, de problema ou de perda. Mas é muito importante, querido, você saber lidar com isso. Na maioria das vezes as pessoas pensam que nos momentos de perda significa dizer que Deus o abandonou, que Deus o deixou. No entanto, não é assim que a palavra de Deus nos diz. Momento de algumas perdas, de dificuldade, de problema, pode ser exatamente o momento de um novo começo, de um reinício, de uma nova fase, de um novo momento na sua vida. Observem bem, o texto aí é Gênesis capítulo 23, a partir do versículo 1. A Bíblia diz exatamente no versículo 2 deste capítulo, tem uma palavra muito interessante que eu quero que você observem bem. Diz assim: e morreu Sara em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar e chorar por ela. Quando Abraão chegou ali, ele soube chorar, ele soube lamentar, ele soube exatamente lidar com aquela situação. Tem momento da nossa vida que é o momento certo de você chorar, que é o momento certo de você abrir o seu coração, de você deixar sair da evasão tudo aquilo que está dentro de você. Seja um sentimento de dor, seja um sentimento de tristeza, seja um sentimento de angústia, mas há um momento certo de você chorar, de você lamentar e falar: poxa vida, era um momento tão importante, era um momento tão glorioso, era um momento tão especial. Mas você precisa entender que há um momento certo de chorar, há um momento certo do luto, de você viver aquele período do luto. Abraão soube lidar com aquele momento de luto, ele não deixou o luto para depois, ele vivenciou o seu luto de uma forma intensa ali com Sara, a ponto de chorar. No entanto, veja o que diz o versículo de número 3, diz assim: levantou-se Abraão da sua presença, ou seja, levantou-se Abraão da presença da sua morta e foi-se aos filhos de Et. Querido, tem momento que você precisa se levantar. Há momento, presta atenção, há momento de chorar, há momento de se lamentar, há momento de reflexão, mas há momento da atitude, que você precisa se levantar. A vida não para em determinados momentos. A vida não para com uma perda. A vida não para no momento de uma derrota. A vida não para no momento de sofrimento ou no momento de dor. Aquele momento pode ser utilizado para um reinício, como eu já falei anteriormente aqui no vídeo. Então Abraão se levantou. Querido, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está sofrendo, você que tem passado por um momento de luto, você que tem passado por um momento de perda, seja de um familiar, seja de um ente querido, seja exatamente financeiramente, um momento de crise, um momento de dificuldade, querido, pare de chorar agora, pare de se lamentar agora. Este é o momento de você se levantar. Assim lhe diz o Senhor, baseado nesta palavra: levante-se, tenha atitude, tenha conduta, tenha procedimento, se posicione diante de Deus e diante de toda e qualquer situação. Se posicione, querido.
porque Deus quer mudar a sua história para a glória do nome de Jesus. Veja bem, então Abraão se levantou, foi ter com os filhos de Eta, e ali ele fala exatamente uma história como vocês conhecem aí. Ele se coloca diante deles no sentido da humildade, no sentido de pedir ajuda, no sentido de se colocar à disposição de alguém que poderia fazer algo por ele, querido. E a colocação mais bonita, uma das maiores e melhores expressões, é que o povo da cidade, é que a liderança daquela cidade, diz que Abraão era um príncipe de Deus entre eles. Queridos, não tem maior título, não tem maior reconhecimento, não tem maior glória no sentido de Deus, vida espiritual, caminhada com Deus, do que um reconhecimento, um testemunho, não saído da pessoa, mas vindo de alguém para com a pessoa. Não você falando de você mesmo, mas alguém falando de você. Hoje é tão comum a gente ouvir e ver, presenciar pessoas falando de si. Mas é tão difícil ouvir alguém falando a teu respeito. Queridos, o que a sua família fala sobre você? As pessoas com as quais você convive no seu trabalho, na sua faculdade, no seu ambiente de estudo, a sua vizinhança, dizem o que a seu respeito? Abraão foi chamado de príncipe de Deus. Querido, que as pessoas possam olhar para você e presenciar Deus na sua vida, assim como foi com Abraão. Que as pessoas possam olhar para você e presenciar um comportamento, uma linguagem, atitude, uma postura que realmente demonstra de Deus, não só no campo das palavras, mas no campo das ações, no testemunho de vida. Que você seja um príncipe, que você, mulher, seja uma princesa, que as pessoas olhem para você. Para isto, você precisa aprender a lidar com suas dificuldades, com seus problemas, com as suas perdas. Você precisa aprender que há momento de choro, há momento de reflexão, há momento da gente recuar, porque nem todo retroceder é derrota. Há momento de você analisar, mas há momento de você se levantar. E assim eu creio que este é o momento para a sua vida. Se levante, porque o que Deus tem para você é que alguém vai reconhecer, que alguém vai dizer, e que Deus vai fazer questão de que você entenda que nesta terra você é um príncipe de Deus ou uma princesa de Deus. Queridos, Deus te abençoe. Posso te fazer uma pergunta? Eu quero que você comente, que você faça uma reflexão. O que as pessoas dizem a seu respeito? Queridos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, traga a tua graça, traga a tua bênção sobre este homem, sobre esta mulher que está agora participando, nos assistindo. Deus, que ele ou ela possa ter um testemunho de vida que venha impactar não só a sua própria vida, não só a sua família, não só a sua casa, mas toda a comunidade na qual ele ou ela está inserida. Que Deus possa o abençoar, em nome de Jesus. Queridos, curta nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.